testa uma nova substância capaz de extrair as memórias das pessoas e com isso ser o dono de toda a nostalgia do passado. O ensandecido Jim Blue resolve testar em si mesmo, acreditando que somente ele seria capaz de sobreviver ao processo e controlar o poder dado pela substância MCAST-15. Algo sai muito errado. E um mal nunca antes imaginado surge, mergulhando o mundo em uma guerra pela sobrevivência entre humanos e infectados, sedentos por cada de onde retiram as memórias do passado. Alguns anos depois, a humanidade foi dizimada e o mundo pertence aos zumbis devoradores de nostalgia. Poucas pessoas restam e tentam reconstruir a civilização. Entre elas, surge um solitário guerreiro que pode ser a chave para a preservação do passado e a aniquilação total da contaminação.
E os filmes de mortos-vivos, zumbis ou contaminados, né, dependendo do jeito que cada um gosta de chamar, é um dos subgêneros mais queridos dentro do gênero dos filmes de terror. E os zumbis são explorados desde sempre no cinema, com o primeiro filme aparecendo no longínquo ano de 1932, com o longa Zumbi Branco, tendo o grande Bela Lugosi no papel de um feiticeiro que transformava pessoas em zumbis no Haiti para controlar uma legião de escravos. O filme fez bastante sucesso na época e ainda ganhou uma continuação espiritual chamada A Revolta dos Zumbis, lançada em 1936. E aí por muitas décadas os zumbis foram explorados desse jeito, né? Como pessoas que eram enfeitiçadas por magia negra, quase sempre usando a feitiçaria do Haiti como pano de fundo. E o ano de 1968 mudaria tudo isso, com o lançamento do clássico A Noite dos Mortos-Vivos, com criação e direção do gênio George Romero. Romero subverteu a história dos zumbis que agora eram mortos que se levantavam dos túmulos após uma misteriosa contaminação acontecer. E além de comer a carne das pessoas como se estivessem numa churrascaria com espeto corrido, ainda podiam contaminar quem era mordido, que também acabavam virando criaturas comedoras de carne. E o filme, que foi feito em preto e branco para baratear os custos, né, quando foi lançado foi um sucesso absoluto. Ele levou as plateias norte-americanas a um pavor assim que eles nunca tinham visto, já que ele mostrava pessoas cada vez mais encurraladas, né, cada vez mais confinadas, tentando fugir dos mortos, enquanto, né, naquela situação de crise, uma ia brigando com a outra, ou seja, um pânico total. E com esse desconforto IPA para quem assistiu o filme, de lá para cá os mortos jamais foram esquecidos, sendo explorados não só por cineastas norte-americanos, mas também do mundo todo, já que filmes de zumbis eram baratos de fazer e podiam ser filmados em qualquer lugar. E de 1968 para frente, o gênero zumbi nunca mais saiu de moda. Muitos filmes foram feitos e quando chegou o novo milênio então, a coisa explodiu. Muito por culpa da série Resident Evil, tanto os games quanto o primeiro filme, que quando chegou nos cinemas arrasou. E o mais engraçado é que Resident Evil justamente homenageava a trilogia clássica do George Romero. E hoje nós temos verdadeiros clássicos, como por exemplo o sul-coreano Train to Busan, conhecido aqui no Brasil como Invasão Zumbi, lançado em 2016. Extermínio, que foi lançado em 2002 e que ensinou a gente que zumbis corredores são um terror pior do que barata que voa. O espanhol Hack, com aquela sensação de claustrofobia única, e até mesmo clássicos do terrir, como o oitentista A Volta dos Mortos-Vivos e Zumbilândia, que foi lançado em 2009. E ainda tem o inglês Todo Mundo Quase Morto, que foi lançado em 2004. São milhares e milhares de filmes, indo de obras-primas até porcarias fumegantes que a gente só assiste de raiva e porque a gente gosta, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos revisitar alguns clássicos do finalzinho dos anos 70 até o início dos anos 90, só pra gente ver como realmente os zumbis nunca saíram de moda. Bora comigo! E que tal a gente começar com o filme Dawn of the Dead, lançado em 1978, o ano que eu nasci, e que ficou conhecido aqui no Brasil como O Despertar dos Mortos. E esse filme é uma continuação da Noite dos Mortos-Vivos, que tinha sido lançado exatamente 10 anos antes, e novamente com direção do mestre George Romero. O filme já começa com o mundo tomado pela praga zumbi e as pessoas, tentam sobreviver como podem. A história mostra pra gente um grupo formado por Francine, uma repórter, Steve, um piloto de helicóptero, porque sempre tem que ter um, e Roger e Peter, dois policiais da SWAT, porque sempre tem que ter polícia. When there is no more room in hell, the dead will walk the earth. We are down to the line, folks. We are down to the line. Dawn of the Dead. E o filme já começa com o pau torando, com essa galera fugindo de helicóptero de um ataque zumbi e indo parar em um shopping abandonado.
E aí, cercados por uma legião de zumbi, eles tentam levar a vida da melhor forma possível, aproveitando tudo que tem dentro de um shopping center. Isso até uma gangue de motoqueiros liderada por Blades, vivido pelo grande maquiador Tom Savini, aparecer, já que eles também querem essa vidinha boa do shopping. E aí já viram, né? É uma galera contra a outra e uma horda de mortos no meio tentando descolar um pedaço extra de carne. E o George Romero aproveitou nesse segundo filme para fazer o que ele já tinha feito no primeiro, que é crítica social. Enquanto nesse segundo ele faz a crítica em cima do consumismo, no primeiro filme ele aproveitou para falar a respeito de racismo, uma coisa que era bem comum lá nos Estados Unidos dos anos 60. E o George Romero aproveita essa crítica para falar das grandes lojas dos Estados Unidos, já que os mortos parecem atraídos pelo shopping como quando eram vivos, né? E também para falar do egoísmo do ser humano, incapaz de dividir o que tem. Claro que hoje isso é muito explorado, principalmente na série The Walking Dead, que mostra que os vivos muitas vezes são piores do que os mortos. Hoje pode ser comum, mas como eu falei, na época foi novidade, chamou a atenção e criou muita polêmica. E com isso, o filme fez muito sucesso. Ele custou $1,5 milhão para ser feito e lucrou 55 milhões no mundo todo. Tanto que em 2004 o filme ganhou um remake muito bom, conhecido aqui no Brasil como Madrugada dos Mortos, e que foi feito pelas mãos de um Zack Snyder em começo de carreira. E assim como o original, né, esse remake também se deu muito bem com a crítica especializada e também se deu muito bem de bilheteria. É um filme que vale muito a pena ser visto. Então, faça uma maratona, assiste o original e depois o remake. E se Despertar dos Mortos foi um filme que fez sucesso e chamou a atenção, claro, os holofotes se viraram para o filme, principalmente de cineastas do mundo todo. E quem não ficou fora disso? A Itália, claro, os caras acostumados a surfar na onda das tendências norte-americanas. E com isso, a gente acabou vendo no final dos anos 70 e no início dos anos 80 uma verdadeira enxurrada de filmes de mortos-vivos italianos. O maior destaque, no entanto, foi o filme Zumbi 2, A Volta dos Mortos, lançado em 1979 como uma continuação não oficial do segundo filme de George Romero. E isso quem fez foram os produtores picaretas, porque esse filme foi dirigido pelo lendário Lucio Fulci. E justamente por culpa dos produtores italianos é que esse filme ficou conhecido como uma reles imitação do original do George Romero, Lê do Engano. Isso é um clássico feito pelo Lucio Fulci que inovou demais, mostrando mortos realmente podres e muita carnificina, coisa que nem o George Romero tinha mostrado. E o filme começa mostrando um ataque zumbi em plena Baía de Nova York. E depois disso, claro, para baratear os custos, acaba se passando inteiro em uma ilha perdida nas Antilhas. Já que o repórter Peter West, não é Peter Parker, é Peter West, interpretado pelo norte-americano Ian McClosh, parte para lá para investigar a origem do surto zumbi de Nova York. E lá, é claro, ele vai se encontrar com mais alguns personagens que vão tentar sobreviver ao final do filme. E é ali que ele também conhece o Dr. Maynard, um médico que está tentando ali parar o despertar dos mortos, fazendo exames com o sangue deles, mas que quando não consegue, ele mesmo pega uma arma e atira na cabeça dos zumbis. E com todo mundo reunido, os mortos começam a aparecer de todos os lados e o pau Pereira pega geral, com a galera tentando sobreviver às levas de mortos que vão chegando. Parece um jogo de videogame. E o filme tem algumas cenas icônicas, como quando um zumbi apodrecido aparece no fundo do mar, no fundo do mar, e enfrenta um tubarão de verdade, inclusive tirando um pedaço do bicho. Agora, vocês já pensaram como é que deve ter sido isso no cinema da época? A galera vendo um zumbi atacando um tubarão? Ou então, a cena com os zumbis chegando à ilha de Manhattan através de uma ponte. E assim como as obras de George Romero, o filme nunca explica como a praga zumbi realmente teve início. Fica no ar ali se foi uma magia negra ou se foi um vírus, mas ninguém acaba dizendo a verdade. E como eu falei, uma obra que por muito tempo ficou injustiçada, como uma cópia barata, mas que hoje em dia os críticos reconhecem que é um filmão, já que assim, ele é pessimista e sangrento de um jeito que só os italianos sabem fazer. Vale a pena ser conferido. E já que a gente tá falando de zumbi, eu quero aproveitar para indicar o curta brasileiro Infecção, feito pelo meu amigo Renato Siqueira, junto com o Beto Perossini.
Esse curta é animal, galera, e mostra o mundo devastado por uma epidemia zumbi. No meio desse caos, 2 militares são encarregados de resgatar uma mulher das mãos de um cientista louco. O curta foi feito em perspectiva de primeira pessoa e manda muito bem na ação, no terror e nas reviravoltas, mesmo com poucos minutos de duração. Um curta mais do que recomendado para quem curte terror e para quem apoia o cinema nacional. E é esse tipo de iniciativa que mostra pra gente que a gente pode fazer coisa boa, basta a gente querer. E quem sabe com o nosso incentivo, as produtoras e distribuidoras nacionais abram os olhos para esse tipo de mercado, que é o que a gente precisa, filme que diverte. E para quem quiser conferir esse curta, tem uma notícia muito boa, hein? Em breve ele e outras produções do Renato Siqueira e do Beto Perossini vão estar disponíveis na plataforma de streaming Look. Então vamos fazer o seguinte, eu já vou deixar o link aqui na descrição da Look para vocês irem se inscrevendo e também do canal do Renato Siqueira, daí vocês vão ficar ligados porque tem muita novidade boa vindo por aí. E sabe o que mais que tem de novidade? Olha só, eu conheci uma galera muito legal aqui de Santa Catarina, da Costa Leste Filmes, e esses caras prometem, inclusive, ó, vou deixar no ar, tem muita coisa vindo por aí, hein? Aguardem que vocês não vão se arrepender. E a sequência oficial do Despertar dos Mortos e terceiro filme da trilogia do George Romero foi o longa Dia dos Mortos, lançado em 1985 lá nos Estados Unidos. Aqui, o mundo já está completamente devastado e os poucos sobreviventes se escondem em bases militares. Então, alguns poucos cientistas liderados pelo Dr. Logan ainda tentam descobrir o que trouxe de volta os mortos, né? Inclusive, com um experimento em cima do zumbi Bub, que aos poucos começa a demonstrar alguns traços de lembranças da sua vida anterior. Enquanto isso, os militares comandados pelo Capitão Rhodes, né, cada vez mais maluco, só pensam em acabar com tudo e ó, dá o fora dali. E claro que com isso o clima vai ficando cada vez mais tenso, a sensação de cerco vai ficando cada vez pior, já que eles ficam no subterrâneo e a parte de cima da base está completamente tomada por mortos-vivos. E com uma reviravolta na história que acaba fazendo com que os cientistas e os civis acabem batendo de frente com os militares, a organização toda vai para o espaço e ó, a coisa toda vai por água abaixo. E aí, como todo bom filme de morto-vivo, no final os zumbis invadem a base e aí, salve-se quem puder. E o filme tem uma maquiagem impecável, um clima tenso e um final com muito sangue. Só que mesmo assim, ele acabou indo bem mal de saída nas bilheterias e também levou um pau da crítica da época. Com o tempo, o filme acabou rendendo 30 milhões de dólares e também foi muito bem no lançamento nas locadoras de VHS. First, he created the most frightening film ever made. Then, he took his unique vision of terror one step further. Now, George A. Romero takes us out of the night, beyond the dawn, and into the darkest day of horror the world has ever known. Day of the Dead. E sabe o que é mais engraçado? É que a mesma galera que meteu o pau no filme na época, né, os críticos, como por exemplo a galera da revista Fangoria, hoje em dia admitem que o filme foi mal compreendido por eles e consideram ele um cult. E dizem que ele fechou com chave de ouro a trilogia do mestre George Romero. E por falar no mestre, em 2005 ele ainda voltaria para esse universo com o excelente Terra dos Mortos, um filmaço, e que depois fecharia a nova trilogia com os péssimos Diário dos Mortos, feito em 2007, e A Ilha dos Mortos, que foi pior ainda e foi feito em 2009. Já em 2008, o Dia dos Mortos ainda ganhou um remake ridículo que teria feito um favor para o mundo se nunca tivesse sido feito. Agora, esse filme não pode ficar de fora, né? Inclusive eu já falei dele lá no cast, no MachineCast esses dias, e falei que esse filme foi um dos responsáveis por eu escolher a minha profissão, e foi o remake do original A Noite dos Mortos-Vivos, lançado em 1990. E olha, esse filme me meteu muito medo quando eu assisti ele lá nas noites perdidas da Band dos anos 90. Também pudera, né? Ao contrário dos milhões de remakes feitos em cima da história da Noite dos Mortos-Vivos, muito por culpa de um erro com direitos autorais do original, que acabou dando muita dor de cabeça pro nosso saudoso George Romero, essa releitura foi feita com total aval do mestre, que inclusive assinou o roteiro. E quem assumiu a direção foi o Tom Savini, outro mestre, só que dos efeitos visuais e dos efeitos práticos. O cara mandava muito bem e era colaborador do George Romero há muito tempo.
E o filme basicamente revisita os eventos do original de 1968, mostrando os personagens Ben e a Bárbara, junto com mais algumas pessoas tentando sobreviver ao aparecimento inexplicável de mortos-vivos, loucos para comer um pouco de carne humana. Para isso, eles vão ter que tentar conviver em uma casa de sítio durante uma noite de terror. Para viver o herói bem, a galera chamou o sinistro, porém muito legal Tony Todd, que é mais conhecido como o Candyman da série de filmes de terror com o mesmo nome. Eu preciso do martelo aqui. Traga o martelo aqui. Já quem viveu a mocinha Bárbara foi a atriz Patricia Tallman, que pelo menos aqui deu vida para uma Bárbara bem mais guerreira. Quem assistiu o original sabe, né? A Bárbara do original só sabia gritar e quase morrer a toda hora. Essa não, essa ajudava o Ben, ia pra porrada e fazia o bicho pegar. E para o filme ficar melhor ainda, quem também tá nele são os atores Bill Moseley e Tom Towles, duas figurinhas carimbadas dos filmes de terror. Certamente, outro filmaço que passa pra gente aquela sensação de que todo mundo vai se ferrar a qualquer momento, o que sempre é bom nesse tipo de produção. Bom, e apesar de estar falando de filmes até de países e anos diferentes, parece que eu tô só dentro do universo do George Romero, né? Então vamos fazer o seguinte, agora vamos fugir um pouco disso e vamos falar de um filme que é um clássico do terror dos anos 80. O filme Reanimator, conhecido também como A Hora dos Mortos-Vivos aqui no Brasil. Esse filme foi lançado em 1985 lá nos Estados Unidos e contava a história do aspirante a médico e malucão Herbert West, vivido pelo carismático Jeffrey Combs. Ele se mete a desenvolver uma fórmula química com a intenção de trazer os mortos de volta à vida. Seus idiotas, vocês estragaram minhas anotações, tenho que gravar os sinais vitais dele. Não! Não! Dr. Gruber! Dr. Gruber! Oh, meu Deus! E já viram tudo, né? Fórmula mágica para trazer mortos de volta à vida dentro de filme de terror não tem como dar certo. E quem se enfia nessa enrascada junto com o Herbert West é o também estudante de medicina Dan Kent, que não é aquele ator que fez o Superman, hein? Esse aqui é interpretado pelo Bruce Abbott. E os dois se metem a fazer experiências com cadáveres de animais e também com gente. E para piorar a coisa toda, ainda tem na história o sinistro Dr. Hill, que quer roubar a ideia dos dois e reanimar os mortos ele mesmo. E esse sim, esse é aquele tipo de filme que não dá para contar o final para vocês porque é surpreendente. Vai que alguém aí não assistiu ainda ou tá querendo rever, né? Então, não vou dar spoiler. O pânico está à solta. Prepare-se para os filmes de arrepiar do Cine Trash. Mais terror nas suas tardes. Só dá pra dizer pra vocês que apesar dos dois heróis, né, do filme só fazerem uma cagada atrás da outra, os caras são totalmente engraçados e carismáticos. E não tem como torcer contra eles. Além disso, o filme é um prato cheio pra quem gosta de carnificina e sangue, já que aqui vocês vão encontrar literalmente litros e quilos disso. E talvez você seja fã do filme como eu sou e não saiba que ele é baseado em um livro chamado Herbert West Reanimator, que foi escrito pelo gênio do terror H.P. Lovecraft. Mas vou dizer, hein, esse filme não deve nada pro original. E Reanimator ainda ganhou uma sequência em 1991 chamada A Noiva de Reanimator. E depois um terceiro filme bem mais fraquinho, principalmente se comparado com o primeiro, e que foi lançado em 2003. Bom, meus amigos, por enquanto... Ai, que é isso aqui?
O zumbi tá meio ligeiro. O zumbi já tá dando gato moleiro. Ah, tu não tá bem, jogador. Eu vi um bicho entrar aqui. Zumbi bimba deitado no colinho. Já Jojo. Zumbi boiola. Esse aqui é o zumbi que não precisa de maquiagem. Aqui é o zumbi transformado, não consegue mais se transformar. Make-offs, tá bem jogador. E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.